Levantem as mãos de vocês e vamos orar. Amém? Eu não tenho nada para oferecer a vocês. Não tenho nada para entregar. Mas o Deus que é poderoso e soberano sobre tudo e todas as coisas, é Ele que vai fazer aqui, é Ele que vai falar aos nossos corações. Amém? Querido Abba, nesta noite, mais uma vez nós te convidamos, Pai, para mais um momento deste culto. O Senhor falou na abertura, o Senhor falou no meio dos louvores, o Senhor falou, Pai, durante a ministração dos dízimos e das ofertas. E eu te peço, Pai, continua falando com a tua igreja. Os nossos corações, meu Pai, estão abertos e desejosos pela sua manifestação nessa noite, Pai. Eu não tenho nada para entregar para os seus filhos e o Senhor sabe. Eu dependo totalmente, inteiramente do Senhor. Se o Senhor não vier e se o Senhor não fazer, Pai, nada vai acontecer. Por isso eu te peço, Pai, independente de quem eu sou, o Senhor é. Independente do que eu não posso fazer, o Senhor pode, Pai. Então se manifesta nessa noite hoje aqui. Fala conosco, Pai. Toma os nossos corações. E eu te peço, Pai, manifesta da tua glória sobre este lugar. Em nome de Jesus, cerca esta igreja, Pai, com miríades de anjos, com espadas banhadas de fogo. Todo aquele, meu Pai, demônio desavisado que ousar, Pai, vir até aqui ou pisar a planta dos seus pés, que seja queimado com fogo. Em nome de Jesus, que a sua palavra hoje, meu Pai, produza a 100 por 1 no coração dos seus filhos. Que os corações deles, meu Pai, estejam abertos para receber aquilo que é a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida do meu apóstolo, da minha pastora Simone. São meus pais e líderes espirituais. Louvo também a Deus pela vida do meu esposo, meu sacerdote, que me inspira todos os dias a ser melhor. E eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês lá em João, no capítulo 10, tá bom? A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. O tema da ministração de hoje é: que tipo de ovelha é você? Amém? Que tipo de ovelha é você? Pois é. Nem toda ovelha é boa, viu, gente? Todos abriram? Pronto. A palavra de Deus fala assim: na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. E não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus falava-lhes esta parábola, mas eles não compreendiam as coisas que lhes falava. Então disse-lhes Jesus novamente: na verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amém? A palavra, ela faz um comparativo de nós cristãos, né, com as ovelhas. E a ovelha, ela é um mamífero e possui utilidade em todos os níveis, né, em relação à produção. Então ela produz laticínio, a carne dela também é muito utilizada. A gente bem sabe disso, né, que comeu dias atrás, e que carne deliciosa. A lã também a gente utiliza muito, tem muito proveito. E o couro. Todas as partes da ovelha, elas são utilizadas. Além também dos ossos. Eu não sabia, mas descobri hoje que o osso, né, o tubo
auditivo das ovelhas são semelhantes ao tubo auditivo humano. Então, os ossos do tubo auditivo das ovelhas são utilizados também para estudos, para fazer cirurgias auditivas. Então, toda parte da ovelha ela é utilizada. Nenhuma parte da ovelha é posta fora. Toda ela tem utilidade. Elas são seres gregários, ou seja, elas vivem em rebanho, vivem juntas. Você não vai ver nenhuma ovelha desagarrada, somente se ela fugir do aprisco. São animais sensíveis, não possuem mecanismo natural de defesa, não têm sentido aguçado, têm uma baixa audição, têm um olfato reduzido, têm uma visão inferior aos demais ovinos e têm uma grande capacidade de memória. Então, eu percebi grandes similaridades na ovelha e em nós enquanto cristãos. Como elas, nós também precisamos viver em comunhão, em corpo. Precisamos congregar, não só de casa, mas precisamos estar aqui na igreja, porque é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a sua bênção. Então, há dentro de nós essa necessidade de estarmos em comunhão, de estarmos em corpo. Assim também como acontece com as ovelhas, elas precisam estar juntas. Não só por conta de uma proteção, já que elas não têm esse mecanismo natural de defesa, quanto mais juntas elas estiverem, melhor para a segurança delas. Também somos sensíveis, e elas também são. Alguns estudos vão dizer que as ovelhas elas são capazes de se afeiçoar de tamanha forma com o seu pastor, a ponto de, quando ele não está bem, algumas das ovelhas também se apresentam da mesma forma. Não se apresentam bem. E também não temos uma defesa natural. A nossa defesa é o Senhor. Amém? E a nossa defesa, por que eu digo que não temos defesa natural? Porque a nossa defesa é sobrenatural. Ela age além do que nós podemos pensar e imaginar. Essa é a defesa do Senhor. Diga aí para o seu irmão: ei, você é ovelha. Mas que tipo de ovelha você é? Amém. Devido à grande capacidade de inteligência das ovelhas e à memória aguçada que ela tem, ela é capaz de reconhecer a voz do seu pastor de muito longe. E aqui a gente viu que ela tem uma dificuldade auditiva, que ela também não enxerga bem, várias coisas. A ovelha não é boa, mas ela é muito boa em memória. Uma ovelha é capaz de lembrar um fato ocorrido dentro de 2 anos, ela não esquece. Então, de acordo com a intimidade, de acordo com aquilo que é o envolvimento com o seu pastor, ela não esquece a voz dele. Quando ele chama, independente da distância, a ovelha reconhece, ouve e segue a voz. Eu pedi para o pessoal da mídia colocar um videozinho, eu não sei se já está liberado. Vocês podem colocar agora, por favor? É bem curtinho, bem interessante. One more time. Oh, one is. Louder! Tica, 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 tica. Tica, 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 tica. Tica, tica. Tica, tica, tica. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God.
Mercy. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go Incrível, away. né? Então, não sei se vocês repararam no vídeo. Primeiro, elas ouviram, depois elas olharam, depois elas foram. E as ovelhas, elas nos ensinam 3 chaves poderosas. A primeira chave é sobre ouvir. Os ouvidos das ovelhas, elas são sensíveis à instrução. Elas são sensíveis ao chamado do seu pastor. E lá em Mateus 13:9, vou pedir para o pessoal da mídia colocar, por favor. Mateus 13:9. A palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E em vários momentos da Bíblia a gente vai ver o Senhor falando justamente isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é quem tem ouvidos para ouvir, pode ouvir. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o imperativo. Ou seja, é uma ordenança, é uma diretriz. Se você tem ouvidos para ouvir, se foi lhe dado ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o chamado do seu pastor. Ouça o chamado do Senhor. Então, essa é uma chave poderosa. E a palavra vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, lá em Romanos 10:17. E ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é gerada justamente através da audição, através do ouvir. Então, precisamos treinar esse sentido poderoso, que é a audição. Tornar os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. Assim como Samuel, que ainda criança, pequenino, ouviu a voz do Senhor. Diferente da ovelha, Samuel não conhecia. Aquela voz não era íntima para ele naquele momento, enquanto criança. Mas ele foi lá no sacerdote. O Senhor me chamou? Não, não te chamei. Novamente, o Senhor me chamou? Não, eu não te chamei. Mas da próxima vez, fala: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. E Samuel prontamente escutou a voz daquele que era líder sobre ele e falou aquilo que o seu líder tinha direcionado ele a falar. E a partir daquele momento, ele foi tendo intimidade, criando relação com aquilo que ele ouvia. Então aquela voz passou a ser uma voz reconhecida. E em quantas experiências Samuel teve com essa voz? Diversas. Então treine os seus ouvidos. Treine os seus ouvidos para escutar a voz do Senhor. Para que essa voz ela seja diferente de qualquer outra voz. A ponto de ser discernida em qualquer lugar que você esteja. Ó. Isso aí é meu Deus falando. Foi meu pastor que falou comigo. Essa voz eu conheço. Essa voz não é estranha para mim. Então que a voz do Senhor não seja estranha para você. Crie relação e intimidade com essa voz. Em segundo lugar, a segunda chave que a gente aprende com as ovelhas é conhecer. Está lá em João 10:14. Mídia, por favor. João 10:14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então a gente vê aí que é uma relação. Não é apenas o pastor que conhece a ovelha, mas a ovelha também conhece o seu pastor. Então, ao mesmo tempo que conheço, eu também me faço conhecido. Há um relacionamento. Então, de forma nenhuma, há uma relação, há uma conexão, se as duas partes não estiverem empregadas naquele relacionamento. Por exemplo, um casamento. Se os dois não estiverem focados em nutrir um relacionamento e nutrir o casamento que foi estabelecido, a relação não acontece. Então, é necessário para que haja um relacionamento que as duas partes estejam abertas para o diálogo, estejam abertas para
para essa comunicação, para essa troca. E o Senhor, Ele sempre está aberto a nos receber. A grande questão é, você está aberto para esse relacionamento? Porque nesse relacionamento, não é tudo que é aceito, como em qualquer outro relacionamento. Você não chega nesse lugar de qualquer jeito. Você não chega nessa presença de qualquer forma. Pode até chegar, mas não permanece da mesma forma. Esse relacionamento, ele precisa de renúncia. Esse relacionamento precisa de entrega. Esse relacionamento precisa de tempo de qualidade. Porque não há como você ter um relacionamento com Deus se você não parar para orar. Se você não para para ler a Bíblia. Se você não tem nenhum momento de jejum. Isso não é relacionamento. Relacionamento, sem essas coisas, você pode ter com qualquer pessoa aí na terra. Mas relacionamento celestial é diferente. Relacionamento celestial é diferente. Conexão horizontal pode ser de qualquer jeito. Mas conexão vertical é diferente. Então, para que você conheça o seu pastor, dedique tempo de qualidade com ele. Dedique tempo para acessar ele. Eu li um livro bem legal. Não cheguei a ler ele todo. É Bem-vindo ao Espírito Santo. E ele vai retratar um pouquinho sobre a experiência, né, de Benny Hinn nesse processo de conversão dele. E depois de um culto que ele foi assim, sentiu muito forte a presença de Deus, ele chegou em casa. E ele falou que ele queria sentir a presença de Deus e que ele não sairia dali, não terminaria aquela oração sem antes sentir aquela presença. A mesma presença que ele sentiu lá no culto, que uma mulher, né, estava pregando. Ele falou, gente, que incrível, eu quero sentir essa presença também. E aí ele teve esse momento no lar dele. E demorou, viu? Não foi questão de ele ajoelhou e o Senhor se manifestou para ele. Não, custou tempo. E nós precisamos, não digo nem gastar tempo, porque na verdade a gente não gasta tempo com o Senhor. A gente investe tempo com o Senhor. Então, invista tempo com o Senhor. Amém? Até porque, eu não sei vocês, mas eu passarei a eternidade com Ele. Então, eu vou investir tempo com Ele aqui. Porque quando chegar lá, só vou adorar. Amém? E eu desejo que assim seja com vocês também. Gastem tempo. Invistam tempo no Senhor. E a terceira chave que as ovelhas ensinam é segue. Ela segue o pastor. Então a ovelha, ela ouve, ela conhece e ela segue. A gente viu isso no vídeo. E eu vou pedir que a mídia abra lá em João 12, 26. João 12, 26. Diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Ou seja, se nós servimos, precisamos segui-lo. E as ovelhas, elas vão atrás, elas não vão na frente. Elas vão atrás. Então, isso é sinônimo de há uma liderança, há um poder, há uma hierarquia nesse relacionamento. Então, há relacionamento, há intimidade, mas eu preciso entender o meu lugar e o lugar do meu pastor, o lugar do meu Deus. Em nenhum momento na sua caminhada com Deus, você pode se colocar no lugar dele. Ele é Deus, Ele é soberano. E apesar da sua intimidade com Ele ser a maior intimidade, Ele permanece sendo Deus e você sendo ovelha. Ele permanece sendo Deus e você sendo filho. Amém? Lembra da baixa visão da ovelha? Ela não vê bem. Ela enxerga bem pouco. Mas o pastor,
ele enxerga além. Ele consegue enxergar antes mesmo da situação aparecer. Os sentidos do pastor, eles são aguçados. O pastor está preparado. Se algum predador chegar perto do rebanho, o pastor está preparado. Por isso, o pastor ele precisa ir à frente. Por isso, uma ovelha não pode ir à frente do pastor. Por isso que a ovelha precisa entender o lugar dela. E a ovelha ela vai sem medo para onde está sendo levada. Como está descrito lá em 2 Samuel 22:31. Mídia. 2 Samuel 22:31. Acho que eu vou abrir aqui. Abre. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Então, no caminho perfeito, onde o pastor anda e as ovelhas o seguem, não há necessidade de medo, não há necessidade de preocupação, não há necessidade de ansiedade, porque no caminho perfeito é o pastor que te guarda. No caminho perfeito é Ele que estabelece. E se ainda não há caminho pronto, é Ele que faz o caminho. Então a ovelha não precisa temer, porque há um pastor que te conduz dia e noite. Há um pastor que te conduz dia e noite. Amém? Não temas. É o seu pastor que te conduz. E que essa certeza esteja dentro de você todos os dias. Eu não vou temer, pois é o meu pastor que me conduz. Independente da circunstância, independente do caminho que aparecer para você. Ai, mas o caminho está escuro. É o meu pastor quem está me conduzindo. Ai, mas tem muitas pedras nesse caminho. É o meu pastor que está me conduzindo. Ah, mas está muito frio. É o meu pastor que está me conduzindo. Está muito quente. É o meu pastor que está me conduzindo. É Ele que conduz, então descansa. O caminho é perfeito. É perfeito. Repita aí para o seu irmão. O caminho do meu pastor é perfeito. E como ovelha, eu ouço, reconheço e o sigo. De novo, e como ovelha, eu ouço, reconheço e sigo. Amém. Então, se nós somos ovelhas, nós vamos ouvir, nós vamos conhecer e nós vamos seguir. Amém? E lá em Tiago 1:22, abre aí, mídia, por favor. Vai falar justamente sobre essa questão. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Em momento nenhum a palavra fala que a ovelha só ouve. A ovelha, ela ouve, ela conhece e ela segue. O nosso ouvir, ele precisa estar atrelado a resultado. Então não adianta ouvir e não sair do lugar. O ato de ouvir precisa gerar resultado. No reino, pro reino, no mundo físico, precisa gerar resultado. Então, quando você ouve uma instrução da sua liderança, isso precisa gerar resultado dentro de você e também no seu comportamento. E a gente vai ver de forma tão latente como a Bíblia ela é especial e ela retrata o passado, o presente e o futuro, que lá em Ezequiel, o profeta, ele foi inspirado, divinamente para revelar a vinda do bom pastor, o Cristo, o descendente de Davi. Eu vou pedir que vocês abram, porque a gente vai ler um pouquinho, tá bom? Ezequiel.
Ezequiel, capítulo 34. No versículo 22. Ezequiel 34, 22. Todos abriram? Vamos ler juntos. 7 e 8. Portanto, eu salvarei. Eita, gente, é pra gente ler junto. Então vou ler aqui. Vai, 7 e 8. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu sou o Senhor, o disse. Então, olha que perfeito. Ezequiel lá atrás já proclamava a vinda de Cristo e proclamava que ele seria esse bom pastor. Quando a palavra fala aqui que Davi, o meu servo, a palavra quer remeter à descendência. Então a gente fala sobre a descendência de Davi. Cristo, o nosso Jesus, o Messias, foi ele que veio. E como um bom pastor, ele salva, ele resgata suas ovelhas do predador. Ele fala da rapina. Então é ele quem protege, é ele quem salva, mas também é ele quem julga, rebanho a rebanho. E a palavra fala, ele julga de ovelha a ovelha. Então, esse julgamento, essa análise, é uma análise individual. As ovelhas, elas andam em rebanho, mas a análise é individual. Não ache que por você estar dentro da igreja, estar no meio da comunhão dos santos, não está jejuando, não está em santidade, que a sua análise vai ser igual à do seu irmão que está sacrificando, jejuando em santidade. A análise é individual e julgamento também é individual. Então, se você está pecando, se prepare para a colheita. Assim como se você está santificando, prepare-se para a colheita. Porque tudo aquilo que a gente produz gera resultado. Ouve, produz resultado. Ouve, produz resultado. E esse resultado pode ser bom ou ruim. E aí, em Ezequiel ainda, 34, no versículo 16, diz assim: eu buscarei aquela que estava perdida, e trarei novamente aquela que estava desgarrada, e ligarei a que estava quebrada, e fortalecerei aquela que estava enferma, mas eu destruirei a gorda e a forte, alimentá-las-ei com juízo. Vou ler de novo. Eu buscarei aquela que estava perdida, trarei novamente aquela que estava desgarrada, ligarei a que estava quebrada, fortalecerei a que estava enferma, mas eu destruirei a gorda e a forte, alimentá-las-ei com juízo. Deus é um só, e a palavra dele é direta, curta, como dizem, né? Corte rápido, tramontina. Então, a gente vê aí 4 tipos de ovelhas. 4 não, 5, perdão. As ovelhas perdidas e desgarradas, que são aquelas que estão no mundo, né, e precisam ser encontradas, precisam ser trazidas de volta para o aprisco, ou seja, aquelas que não receberam ainda a mensagem do Evangelho, não aceitaram a Jesus, ou já aceitaram a Jesus e por alguma circunstância se afastaram dele. Então essas são as ovelhas perdidas e desgarradas. E aí o nosso ministério belíssimo de salvadores vai estar aí indo, né, cumprindo o íntimo do Senhor, para estar trazendo essas ovelhas perdidas e desgarradas de volta para o aprisco.
Amém? E você é convidado também para estar cumprindo o ID no Ministério dos Salvadores, viu? Se apresentem, soldados. Temos também as ovelhas quebradas e as ovelhas enfermas, que são ovelhas que estão dentro do aprisco, mas que estão feridas, estão machucadas, estão medicadas, estão enfaixadas, ou seja, precisam de algum tratamento específico. Muitos dizem que a igreja é um hospital, né? Ela pode até iniciar sendo hospital para alguns, mas a função da igreja é formar soldados. Amém? Então, a igreja vai receber, vai acolher, vai tratar dessas feridas, vai medicar, vai cuidar, para que essas ovelhas estejam aptas também para gerar esse mesmo tipo de cuidado que receberam. E temos as ovelhas gordas e fortes, que são aquelas que não cooperam para o desenvolvimento e crescimento da igreja. São ovelhas que prejudicam as ovelhas demais. Então, é melhor que você seja uma ovelha quebrada, uma ovelha enferma, uma ovelha perdida e até desgarrada. Mas não seja uma ovelha gorda e forte, não. Pelo amor de Deus. Porque é melhor aquele que... A palavra fala que aquele que não ajunta, espalha. E espalhar no reino não combina, né? E aí ainda em Ezequiel 34... No versículo 18 vai falar assim, a gente vai entender por que é que essa ovelha ela é descrita dessa forma. Versículo 18. Parece uma coisa pequena para vós. Vou ler de que aqui a versão está diferente. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que os pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão, olha que incrível, e quanto às minhas, são ovelhas também que estão pisando o pasto, são ovelhas também que estão bebendo e sujando da água, mas olha o que a palavra fala, as minhas. Bora voltar lá. E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés? E beberão o que haveis sujado com os vossos pés? Por isso, o Senhor Deus assim me diz: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porquanto, com um lado e com o ombro, dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Então olha para isso, que forte. Essas ovelhas gordas e fortes estão dentro do aprisco, mas o posicionamento delas é completamente diferente do que uma ovelha deve ter. Então, ela é uma ovelha, as características dessa ovelha gorda e forte, primeira característica é que ela é gananciosa. A palavra fala, ela come e ela pisa. Ela bebe e ela pisa. Ela empurra as demais ovelhas com chifres. Vou te fazer uma pergunta, igreja. Ovelha tem chifre? Tem chifre? Por isso que a palavra é bem específica. As minhas ovelhas. Essas daí não são ovelhas. E não são dele. Então, a característica inicial é que ela é gananciosa. Ela só pensa em si. Ela não pensa nas outras ovelhas. Ela não pensa nos irmãos. Ah, vai ser eu primeiro. Ah, vai ter um jantar aqui na igreja. Oxe, vou pegar o meu pirão primeiro. Ah, vai ter jantar aqui. Oxe, vou pegar bem meu prato, vou encher com tudo. Não tô nem aí, quem vai comer depois. Essa é a principal característica de uma ovelha gorda e forte. Outra característica, ela pisoteia o alimento que não consegue comer. Então ela come.
Então não é dizer que ela não se alimenta, ela se alimenta. A palavra entra. Mas o que ela julga que não serve para ela, ela não come. Então, tipo assim, isso aqui, essa palavra é para mim, é bênção. É vitória, é para mim. Mas quando a palavra é palavra de confronto, isso aí eu não vou comer, não. Isso aí é para mim, não. Essa palavra aí, sabe para quem é? É para Rebeca. Para Rebeca. Não é para mim essa palavra, não. Ah, essa palavra é para Tiffany. Essa palavra não é para mim. Então, essa ovelha, ela é seletiva no alimento. Ela só come o que ela acha ser bom. A terceira característica, ela pisoteia, ela suja a água das demais. Então, o que é que ela faz? A água que jorra do trono, que sai do trono da graça, ela bebe o que serve para ela, que ela acredita servir para ela, e ela pisoteia. Pisoteia como? Oxe, meu irmão, isso aí nada a ver isso aí. Só fica ouvindo essa lera de pastor? Vai ficar ouvindo essa lera? O apóstolo nem aqui tá, ele não tá nem vendo isso. Deixa, é rapidinho, é só ali. Ninguém nem vai ver, a câmera tá desligada, ó. Então tomem cuidado com esses tipos de ovelhas. E a quarta característica é que elas empurram, elas machucam, elas ferem as outras ovelhas, ferem com seu chifre, e elas ferem até dividir, até separar e até ver sair do aprisco. Então tomem cuidado, porque essa é a principal tarefa da ovelha gorda e forte. Trazer divisão. E a palavra fala sobre isso, sobre divisão, sobre facção. E essas ovelhas são maravilhosas em promover divisão dentro da igreja. Elas são maravilhosas em promover facção dentro da igreja. Elas são maravilhosas em promover panelinhas dentro da igreja. Elas são expert nisso. E nós somos corpo. A dor do um precisa ser a dor do outro. Isso é ser rebanho. Então, panelinha, facção e divisão não é característica de rebanho. Então, como ovelhas que somos, precisamos abolir do nosso meio essas coisas. Divisão, facção, panelinhas. Porque isso não é postura de ovelha. E sobre estas ovelhas em específico, as ovelhas gordas e as ovelhas fortes, o Senhor trará justiça. Porque elas são adoradoras de si mesmas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Ministério de Dança, tá? Para depois não acharem, é um exemplo fictício, porque aqui na nossa igreja não tem ovelha gorda, amém? Amém. Então, um exemplo, tem um Ministério de Dança na igreja, e aí essa ovelha que é gorda e forte entrou no Ministério de Dança da igreja. E dentro do ministério ela faz o saceiro. Primeiro ela começa gerando divisão, querendo gerar facção, criando panelinha dentro do ministério. Depois, por ser adoradora de si mesma, não, eu que vou solar aqui. Hoje eu que vou solar. E todo dia é só ela que sola. É só ela que, justamente, só lamenta no final. Porque quando o Senhor trouxer justiça sobre ela, coitada. Então quer estar sempre em evidência esse tipo de ovelha. Porque lembra lá, a ovelha é gregária, a ovelha é rebanho. Quando estão todas juntas, nenhuma tem destaque. Quem tem destaque é o rebanho, a igreja inteira. O corpo inteiro. Não é uma ovelha só. É o corpo inteiro. A alegria dessa ovelha está no fracasso do outro. Ela tem que vencer o tempo todo. Ela tem que estar em evidência o tempo todo.
mas o outro não pode. O outro não pode vencer, o outro não pode romper, o outro não pode conquistar. E a nossa alegria precisa estar também na conquista do nosso irmão, na alegria do nosso irmão. Então fala aí pro seu irmão: não seja uma ovelha gorda e forte, seja uma ovelha magra. E que bom que tá todo mundo magro depois desse Yom Kippur. Só tem ovelha magra aqui. Amém? Então, se existe ovelha perdida aqui hoje, o Senhor, Ele encontra. Se existe uma ovelha desgarrada, o Senhor, Ele traz pro aprisco, Ele liga. Se existe uma ovelha quebrada, Ele conserta e Ele junta os escombros. Ele traz alicerce novamente. Se existe ovelha aqui que está enferma, o Senhor trará cura hoje. Mas se houver também uma ovelha que é gorda e forte, o Senhor trará justiça, o Senhor trará juízo. Amém, igreja? Se essa ovelha não se arrepender. Então, se você identificou em você características de uma ovelha que é gorda, que é forte, se arrepende enquanto há tempo, porque os dias são maus. O dia da ira vindoura, o dia do Senhor está perto. E se naquele grande dia Ele encontrar você como uma ovelha gorda e forte, sinto lhe dizer, mas seu lugar não vai ser o céu. Então se conserte enquanto há tempo. Amém? Vou pedir que os irmãos se levantem. Amém. Fechem os seus olhos. Amém? O Ministério de Louvor vai estar aqui adorando. E eu vou pedir que você, que é a ovelha,